Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão super de Deus aí? Felizes e animados? Que bom nós estarmos aqui juntos para ouvirmos a palavra de Deus, para cantarmos essas músicas que são verdades na nossa vida. Olha, amados irmãos, como é compensador, altamente compensador, quando você tem um propósito e é bem sucedido, não é mesmo? Quando você estabelece um alvo e alcança. Pois é, mas às vezes tem processos na nossa vida que querem nos atrapalhar de alcançar o nosso alvo em Cristo Jesus. Atrapalhar de tal maneira que nós não venhamos ter essa vida plena que Deus quer que nós tenhamos. E de repente você está aqui e nem sabe do que eu estou falando, do que é ter um propósito em Cristo Jesus. Mas não se preocupe, que ao final desta mensagem, você vai chegar ao entendimento espiritual de que Deus tem um propósito para a sua vida, pois Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Esses dias atrás, acho que foi no final de semana passada, nós vimos aqui um testemunho de uma jovenzinha, que desde pré-adolescente, lá na sua infância, ela teve muitos traumas, e por causa desses traumas, ela vivia uma vida triste. Aliás, o começo do seu depoimento era muito triste. Ela dizia que uma coisa que ela não queria ter era amigos, ela não queria fazer amigos, ela não fazia amigos, porque ela pensava que as pessoas iam maltratá-la. Ela afirmou no depoimento que ela não via nada no seu futuro, nada, ela não esperava nada do seu futuro. Aliás, ela disse que quando chegasse a 15 anos, ela queria morrer. Claro, um pensamento suicida esse, Quando chegar aos 15 anos, quero morrer. Por quê? Porque a vida não valia a pena ser vivida. Mas foi então que ela foi alcançada pelo Projeto Nova. E ela disse que quando começou a trabalhar, fazer parte do Projeto Nova, ela voltou a ter amigos, ou ela começou a ter amigos, ela aprendeu a conversar mais, a se relacionar mais. Olha que coisa maravilhosa. E até mesmo afirmou que aquele plano dos 15 anos agora era diferente, que pelo contrário, aos 15 anos ela queria fazer uma grande festa com seus pais, e que ela não enxergava mais aquele futuro tenebroso para si. O que ela gostaria é de ser uma juíza ou uma promotora para ajudar outras pessoas, assim, ela relata, como a Vives do Projeto Nova fez com ela. Você percebeu aqui uma coisa interessante? Olha, presta atenção comigo. O passado dela a marcou com feridas tão profundas, tão traumatizantes, que ela não queria se relacionar com ninguém por causa do passado, e por causa de seu passado triste, cheio de feridas, ela não enxergava futuro nenhum para ela. Então ela vivia um presente que ela colocou apenas por enquanto naquele modo. Sabe quando você muda o seu telefone, modo avião? Ela tinha colocado no modo sobrevivência, apenas sobreviver. Mas quando alguém interferiu, alguém influenciou, e uma influência com amor, ela se sentindo amada, o seu presente foi alterado, porque ela percebia então que nem todos que se aproximavam dela queriam maltratá-la. E aí então, por causa daquela ação da Vives e do Projeto Nova na vida dela, então ela se volta à vida, ela se sente amada. E isso a transforma tanto, que assim como ela foi influenciada por uma pessoa que mudou a sua expectativa de vida, ela então resolve ter um plano para fazer isso com outras pessoas que sofrem do mesmo mal que ela. Porque quantas pessoas não foram abusadas durante a infância, não foram maltratadas até por pessoas de dentro de casa que deviam proteger e não protegeram?
causaram feridas profundas, mas ela percebeu que havia esperança e agora também ela queria ser uma influenciadora. Aliás, Influenciadores é a série que nós estamos falando, pregando aqui na igreja, não é? Você sim, você tem influência, você é um influenciador. Se você não percebeu isso ainda, preste atenção na sua vida. Por exemplo, você que é pai e mãe, você influencia, principalmente, você é uma grande influência na vida de seus filhos. Você influencia com uma palavra que você pode dar a um amigo seu, a um colega de trabalho, ou de repente com quem você estuda juntos, enfim, uma palavra pode influenciar muito a vida de uma pessoa, uma ação sua positiva pode mudar a vida de uma pessoa, e todos que estão aqui têm influência, e todos que estão aqui então podem liderar. Você é um líder por excelência, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós que damos sabor à terra, nós que trazemos mudança à terra, nós somos a luz do mundo, nós somos, ele não diz que vocês estão, ele fala sobre a nossa identidade enquanto igreja. Então vamos usar o nosso poder de influência para a glória de Deus. Veja só, que essa história nos mostra que alguém pode influenciar através do amor e mudar a história de uma vida toda. Como algo no presente pode tratar o passado e dar uma nova visão do futuro. Tem um psicólogo chamado Leônio, ele disse no canal do Jesus Cop, do pastor Douglas, ele disse assim, que estudos da psicologia demonstram que um balanço emocional positivo, um engajamento com pertencimento e o sentido que dá uma vida com propósito formam um tripé das pessoas que possuem bem-estar psicológico, um bem-estar emocional, ou seja, pessoas felizes. O que é isso? Balanço emocional positivo é quando você termina o dia e você passou por algumas tristezas, mas você sabe colecionar aquelas coisas para que você não fique no negativo emocionalmente. Por exemplo, você recebeu uma notícia ruim, ou você teve uma decepção com alguém. Aquilo vai contar, porque na maioria das vezes, diz esse psicólogo, o nosso cérebro ele é capturado por experiências negativas. E nós temos dificuldade de enxergar coisas boas, não é? Mas, para cada uma coisa negativa, tente achar 3 motivos de gratidão. Você sempre vai achar motivos para agradecer a Deus. Sempre estão acontecendo coisas melhores. Então, para cada coisa ruim, você acha 3 para agradecer. Isso vai dar a você esse balanço emocional positivo. O engajamento com pertencimento, ele diz que todos nós precisamos nos sentir pertencentes a uma família, a uma comunidade que tem uma mesma visão, que tem o mesmo propósito, enfim, nós precisamos desse engajamento, nós precisamos ter algo na nossa vida que nos mova a fazer o que nós estamos fazendo, porque nós nos sentimos pertencente a algo que é maior que nós. Então esse é o segundo. O terceiro é justamente quando a pessoa sente que a sua vida tem sentido, e com esse sentido, essa direção, ela estabelece um propósito. Então quando ela tem isso na vida, mesmo que os outros 2 não funcionem, vamos dizer lá que a pessoa não é muito boa em recolher coisas positivas, vamos dizer que a pessoa não se sente muito pertencente, porque o meio onde ela está, as pessoas parece que a evitam, a consideram sempre deixando de lado. Mesmo que esses 2 não funcionem, se tiver o terceiro, se você souber que a sua vida tem sentido, que você tem um propósito de vida, pode acontecer tudo, o mundo pode cair ao seu redor. Essas pessoas assim, elas são capazes de viver por uma causa, de sofrer por essa causa e até morrerem por essa causa, se sentindo totalmente felizes. Nós temos vários exemplos desses na palavra de Deus. Aí, amados irmãos, veja, chegamos aqui no trecho de Filipenses 3, 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Esse trecho
mostra em destaque uma figura de um atleta. Alguém já disse que no mundo de hoje, ou em todos os tempos, se você se pedisse a um artista para desenhar a figura de alguém que representasse um cristão, e esse teólogo imaginou assim: eu acho que o artista desenharia uma senhora com umas mãos de oração em cima da Bíblia. Mas ele está dizendo aqui que, não desprezando este lado da contemplação, da leitura, dessa espiritualidade, Paulo não tomou uma figura como essa para falar sobre o que um cristão está fazendo na terra. Ele tomou a figura de um atleta, alguém que está lá. Ele tem a imagem daquele corredor que ele se preparou, ele treinou, ele quer chegar lá na linha de chegada, de preferência em primeiro lugar. Paulo empresta essa figura desse atleta, e se você prestar atenção nesta palavra, você é um atleta cristão, você está na corrida cristã, ao final desta mensagem, você perceberá, ficará claro para você, que existe um propósito para a sua vida, que existe um alvo a ser alcançado, e que, para que você tome posse disso, para que você alcance o alvo que você tem em Cristo Jesus, há 3 atitudes que você deve tomar em 3 tempos da sua vida. Eu vou ler o texto e você vai perceber claramente quais são esses 3 tempos e quais são as atitudes que você deve tomar em cada um desse tempo da sua vida. Quer ver? Vamos começar. O texto diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Quem está acompanhando o texto aí? Quem está acompanhando o texto? Quem está acompanhando? Quem está entendendo? Olha, siga comigo aqui, você também que está aí na internet, hein? Siga aqui, olha, ele está mostrando aqui que ele não está satisfeito, tá? Não está pronto, mas que ele continua a correr, para conquistar o quê? O prêmio. Pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Quer dizer, ele foi alcançado por Cristo Jesus, e agora ele tem algo a alcançar em Cristo Jesus. E ele diz: eu não penso que já consegui isso, mas agora presta atenção. Porém, versículo 13, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Quando alguém diz assim, uma coisa eu faço, quer dizer que essa pessoa tem o quê? Ela tem foco, ela tem direcionamento. Porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para e avanço. E o quê? Para trás, avanço, o que está à frente, atrás, passado, avanço, futuro. Para o que está na minha frente, corro direto. Agora, é o que ele está fazendo agora, está correndo agora, olha. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você tem uma nova vida para viver em Cristo Jesus, olha. Versículo 15, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Quer dizer, eu não vou discutir, eu tenho essa convicção. Se ainda não coube direitinho, aí vai chegar um tempo que você vai entender. Agora veja o versículo 16. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Então vamos lá, acompanhando o texto. Viva com propósito e alcance o alvo. 3 atitudes. Viva com propósito e alcance o alvo. 3 atitudes. Qual é a primeira atitude? Está lá na tela. Qual é a primeira atitude? Trate o seu passado. A segunda atitude? E a terceira atitude? Olha só, meu passado tem de ser tratado.
Lembra da menina do depoimento? O passado dela a marcou tanto que ela não podia enxergar o seu futuro. E não construía nada no hoje. Porque também não adianta você tratar o seu passado, enxergar algo no futuro e ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não, você tem que construir hoje o seu amanhã. Trate o seu passado, visualize o seu futuro e construa hoje o seu amanhã. Veja só, primeiro ponto, como tratar o seu passado. Isso aqui é muito importante. Você está comigo aí ainda, né? Porque, sabe o que é? É uma coisa que vai trabalhando você, por dentro. E você vai acompanhando aqui, você vai perceber o que a palavra de Deus pode fazer na sua vida. E como você pode viver uma vida plena, cheia de propósito. Veja só, versículo 13, vou repetir, só para dar a ênfase no que fica no primeiro tempo aqui, na primeira atitude do primeiro tempo, que é trate seu passado. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás. Bom, veja só, não existe uma borracha para pagar tempo, nem o que aconteceu com você. E o convite de Paulo é que nós tenhamos uma amnésia. Não é isso não. Ele está dizendo que nós precisamos tratar bem com as nossas memórias, com aquilo que aconteceu conosco. O apóstolo Paulo, ele tinha seus olhos fixos na meta. Era o que ele está dizendo, uma coisa eu faço. Ele não se desviava do seu objetivo, ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Ele não se deixava distrair por outros interesses, a não ser essa causa. Sua mente estava voltada inteira e exclusivamente a fazer a vontade de Deus. Esse é um escrito do pastor Hernandes Dias Lopes. Depois de ter um encontro com Jesus, Paulo mudou sua visão de vida. Paulo agora demonstra aquele foco. Uma coisa eu faço. Paulo tem um passado muito interessante. Depois você vai lembrar um pouquinho de coisas do seu passado aí. Mas ele tem um passado muito interessante. Nós vamos ler um texto, eu vou ler aqui um texto, talvez esteja aí na tela, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, antes dos versículos que nós lemos. Está lá dos versículos 3 a 7. Dá uma olhada no passado de Paulo. Olha só, ele disse assim: não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, olha só, circuncidado ao 8º dia de vida, cumprindo toda a lei da religião dele, pertencente ao povo de Israel, povo escolhido de Deus, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu era doutor na lei, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu era tão zeloso pela minha religião que chegava a perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A pessoa, alguém falar assim, tem uma lei e ninguém pode me levar ao tribunal e me acusar de qualquer coisa que me leve a ser condenado. Uau, que passado! Mas olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, eu considero perda por causa de Cristo. Havia muitas coisas no passado de Paulo que ele com certeza gostaria de esquecer. Por exemplo, ele foi um perseguidor da igreja. Se ele pudesse voltar no tempo, conhecendo Jesus, ele não perseguiria a igreja de Jesus. Então havia no passado de Paulo memórias que ele podia sim evocar para melhorar o seu presente, assim como havia memórias que ele gostaria de esquecer. Mas é interessante que a experiência que Paulo teve serve agora para ele ter convicção de que ele tem um propósito em Cristo Jesus. Isso é muito interessante. Você já viu que numa mesma casa, você que é pai, né, você que é mãe,
Você tem lá 2, 3, 4 filhos, e acontece algo dentro da sua casa. A mesma experiência está sendo vivida por todos, o mesmo acontecimento ocorreu a todos. Mas você já notou que cada um age de maneira diferente? Um fica mais assustado, né? O outro fica mais agressivo, com uma coisa de defesa, vão partir para cima. O outro recua mais, inseguro, enfim. Mas o que nós podemos fazer com o nosso passado? Porque coisas que aconteceram conosco nesses últimos tempos, por exemplo, como a pandemia, aconteceu a todos nós. Você já notou que tem pessoas, as pessoas reagem de maneira diferente? Tem um que fala assim, chega de falar desse negócio de pandemia, chega de usar máscara, chega de ficar com esse negócio, chega de não pode abraçar, não pode pegar. Tem outro que fala, olha, prudência, hein? Olha, é melhor a gente continuar usando máscara, vamos continuar usando o álcool gel, e realmente, todo mundo vai entender que nesse momento a gente tem afetividade, mas não pode abraçar, porque a pandemia ainda não acabou. Aí tem o outro que vai chegar e falar, não, gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vamos aí, não é verdade? Sabe por quê? Aldous Huxley, certa vez disse, experiência não é aquilo que acontece a você, experiência é o que você faz com o que acontece a você. Diante daquilo que está acontecendo a você, como é que você tem agido e reagido? Esse acontecimento tem, de alguma maneira, produzido melhoras na sua vida? Você tem aproveitado dessa experiência para crescer? Trate, então, de 2 coisas na sua memória. Nós vamos falar sobre 2 memórias agora. A primeira memória é a memória do fracasso. Memória do fracasso. O fracasso, ele costuma nos trazer lições preciosíssimas, não é verdade? Principalmente porque quando você fracassa, pode ser a melhor receita para o seu sucesso, é ou não é? Por exemplo, eu fiz uma coisa e eu percebi, desse jeito não está dando certo. Aí, quando cai a sua ficha, e você percebe assim, opa, saquei, não funciona daquele jeito. Eu tratar o fulano daquele jeito não está funcionando. É diferente do outro, porque o outro, se eu tratar do mesmo jeito, ele reage, enfim. Eu fiz de tal maneira isso aqui, olha, essa maneira aqui não está correta, da próxima vez eu vou evitar esse erro que eu cometi. Passado é assim, é muito bom você lembrar das suas memórias de fracasso, para você fazer diferente e alcançar o sucesso. Parece que quando tudo começa a dar muito certo, muito certo, muito certo, a gente não aprende muita coisa, e parece que a seguir vai vir um grande fracasso, não é verdade? É verdade. Esses dias eu aprendi essa lição numa partida de basquete que eu estava assistindo. O Golden State Warriors tem 3 estrelas que são das maiores da NBA, e eles estavam jogando contra o Grizzly. E esse outro time, ele tinha uma estrela grande, que estava destruindo o jogo, que é o Ja Morant, não sei se fala assim, mas é mais ou menos por aí. E esse cracão do outro time, ele machucou. E aí o Golden State Warriors foi lá, 1-0, né? 2-0, e foi para o terceiro jogo dizendo, acabou. Porque ganhando de 3-0, era uma sequência, quem fizesse 3 primeiro, já ia para semifinal ou para a final daquela conferência. Então aí eles foram, o jogo foi totalmente dominado pelo Grizzly. Por mais que o Golden State quisesse reagir, parece que dava tudo errado, né? Até o Stephen Curry, que acerta aquelas bolas de 3 toda hora, ele não estava acertando nada. O que pareceu? Pareceu que eles achavam que estava tudo pronto, e como eles vinham ganhando constantemente, não tinham aprendido, parece, a lição de como ganhar de um time jovem, que está com toda a sede de mostrar que eles podem encarar as estrelas do Golden State Warriors. Quando eles vieram para o outro jogo, o jogo foi totalmente diferente. Eles viram tudo que o outro time fez, que deu certo, e tudo que eles fizeram que deu
errado e ganharam do Grizzly, que era o comum de acontecer. Parece que a nossa vida é assim. Parece que a gente aprende mais com o fracasso do que com o sucesso. E nós temos que guardar isso no coração. Não é porque você fracassou em alguma coisa que você é um derrotado. Aproveite do seu fracasso para ter um próximo sucesso muito maior. Há algumas coisas na memória do nosso passado que são traumatizantes. E geralmente esses traumas, eles paralisam a gente. E às vezes pode ser uma coisa tola que ligou um gatilho de medo e que parece que medos são constantes na sua vida. O Dr. Augusto Cury, uma vez, ele contou uma experiência que chegou um senhor forte no seu consultório, e ele começou a conversar com alguém, e ele percebeu que havia acontecido alguma coisa na vida dele que foi um gatilho de medo, e aquela pessoa vivia com medo. E ele foi procurar, e numa das conversas que ele teve, aquele rapaz disse assim: sabe que eu tenho medo de borboleta? Uau! Já pensou um cara grandão, fortão, e falar que tem medo de borboleta, né? Aí ele falou assim: mas por que você tem medo de borboleta? Não é. É que quando eu era pequeno eu gostava de caçar borboletas. E a minha mãe não gostava que eu maltratava as borboletas. E a minha mãe falava assim: você pega na borboleta? Ele falou assim: às vezes eu pego assim pela asinha para pôr ela dentro do meu potinho lá de borboletas. Ele falou assim: pois é, você sabia que na asinha da borboleta tem um pozinho que ela solta, e que se você esfregar no olho depois você fica cego? Teve gente rindo aqui, a sua mãe contou essa história para você também, né? Estou sabendo, estou ligado. Olha só, quer dizer que você também tem medo de borboleta? Um marmanjão desse tem medo de borboleta, de ficar cego? Não, agora não mais, né? Pois é, mas sabe o que é? Há algumas coisas que acontecem no nosso passado que são como gatilhos na vida da gente. Saiba de uma coisa: não há trauma que o Senhor não possa curar. Não há trauma que o amor de Deus não possa curar. Veja só, no depoimento que nós ouvimos do Nova, nós sabemos, ela não disse exatamente o que causou tanto trauma, que ela queria que a vida dela acabasse aos 15 anos, mas tem histórias de abusos, de violência, justamente por pessoas que deveriam protegê-la. Eu não sei o que te causa medo ou o que tem paralisado você, ou o que tem feito você desistir, você indo bem na sua vida cristã, na sua vida profissional, né? Se é que eu posso dividir assim, mas enfim, em áreas da sua vida você vai bem, em outras você não vai muito bem. Sabe por quê? Porque você teve um trauma naquela área e você não consegue se desenvolver. O Senhor nosso Deus tem a cura para todo o seu passado em nome de Jesus. O amor de Deus pode nos curar de qualquer trauma. Mas a segunda memória que você tem que tratar é a memória de sucesso. Você tem que tratar isso. Sabe por quê? O sucesso é uma coisa que deve ser celebrado. Se você tem sucesso, eu digo sempre para as pessoas: celebre. Se você viu alguém ter um sucesso, ajude a celebrar esse sucesso. Alguém contar alguma coisa para você: pai, sabia que eu vou fazer aquela faculdade dos meus sonhos? Celebre junto com ele. Olha, eu consegui, agora eu já arrumei até o financiamento para fazer essa faculdade. Celebre com ele. E você conseguiu isso, celebre. E se você sabe que você passou porque que você teve essa vitória porque foi um esforço seu, que você batalhou para conseguir aquilo, celebre, celebre, celebre. Ajude os outros a celebrar o sucesso, celebre o seu sucesso. Nós temos que fazer isso, temos que ter essa memória do sucesso, da celebração, mas temos que tomar um cuidado para que o saudosismo não ganhe o nosso coração. Quer ver uma frase bem saudosista? É quando a pessoa diz assim: essa geração de hoje, porque no meu tempo não era assim, sabia? Essa geração de hoje é muito mimimi, cheio de preguiça. Você está cometendo vários erros aí. Primeiro, que quem criou essa geração que hoje está aí foi você.
Primeiro. Segundo, que quando você diz assim, porque no meu tempo, você está dizendo que este não é mais o seu tempo. Ei, você morreu e esqueceu de ser enterrado? Você morreu e alguém não te enterrou? Porque se esse não é mais o seu tempo, você está fazendo vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você estiver vivo, este é o seu tempo. Este é o tempo de você alcançar o que Deus tem para você. Não importa o que lhe aconteceu, não importa quantos anos você tenha, este é o seu tempo. Não seja refém do saudosismo, caminhe para o seu futuro. John Maxwell usa duas frases que eu acho muito interessantes. A primeira, parece que algumas pessoas estão tão apaixonadas pelo passado que não conseguem lidar com o presente. Segunda frase de John Maxwell, você não será capaz de dar o melhor de si se não disser adeus ao ontem. Mas rapidamente, porque o tempo está passando, vamos para a segunda atitude e o segundo tempo. O primeiro tempo, o passado, trate o seu passado. O segundo, visualize o seu futuro. Lembre-se que no passado você não pode ficar aprisionado por suas memórias. Não pode ser refém dos seus traumas, não pode ser refém do seu saudosismo. Agora vem aqui, visualize o seu futuro. Olha que Paulo diz, em Filipenses 3,13, a parte terceira, a parte C do versículo, avançando para as que estão adiante. A palavra que aparece aqui como alvo, que é avançando, eu estou avançando para um alvo, né, é a palavra grega skopos. Ela é só encontrada aqui, nessa carta de Paulo. Significa aquela fita que o corredor estava correndo, na hora que ele esticava o peito assim, arrebentava aquela fita, cheguei ao final da corrida. Significa uma meta, final, lá no final. É aquele lugar onde o atleta dirige o seu olhar. Perceba que Paulo, ele está correndo, não porque ele exatamente não alcançou o Cristo. Ele está dizendo desde o começo que ele já foi alcançado por Cristo. A própria carta aos Filipenses diz que, assim como em toda a teologia paulina, aqui há a presença da graça, da soberania de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Deus quem nos amou primeiro e depois nós amamos a Deus. Não fomos nós, oh que coisa, não fomos nós que estávamos à procura de Deus. Deus quem se revelou a nós, Ele quem se mostrou a nós. Então não há aqui Paulo dizendo, eu vou correr, eu vou viver uma vida santa, porque assim eu vou conseguir a ressurreição dos mortos e vou conseguir ser salvo. Ele já estava livre do legalismo, de que ele podia ser aprovado pela lei e assim alcançar a Deus pela lei. Ele era aprovado pela lei, mas não tinha relacionamento com Deus. Mas embora isso, veja o que o Arnold Bohr diz a respeito desse texto. Embora Paulo esteja nessa corrida de forma voluntária, ele empenha toda a sua força. Ele não é instigado nem atiçado por alguma coisa que vem por trás, com ordens. Mas ele é atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. Assim é o cristão. Paulo, ele foi alcançado por Cristo e Jesus deu uma visão para ele. Uma visão de futuro. O que ele tinha para fazer? Ele falou, é isso que eu tenho que fazer, eu vou lá fazer isso aí. Veja só, Atos 26, 16 a 20. Paulo estava diante de um tribunal e tinha um rei chamado Agripa que perguntou para ele, Paulo, por que você vive essa vida que você vive, cara? Você está vendo que não está dando certo? Você apanha, cara. Você está preso. Provavelmente você vai ser condenado à morte. Por que você insiste em viver desse jeito? Agora olha o que Paulo responde. Olha, rei Agripa, eu vou te responder. O que aconteceu comigo e o que eu ouvi de Jesus. Jesus disse assim, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, visão, apareci, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-se deste
povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, quer dizer, esta é a razão, você está me perguntando por que a minha vida eu vivo a minha vida desse jeito. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco. Ele ouviu de Jesus, né? Começa anunciando daqui, ele estava lá em Damasco, já mandou ver o evangelho ali para quem estava em Damasco. E em Jerusalém, que foi para onde ele foi depois, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Perceba que Paulo tem uma visão. Amados irmãos, como é que eu posso definir visão? Visão, eu vou misturar um pouco aqui de George Barna com Bill Hybels. Visão pode ser definido como uma fotografia de um futuro preferível que acende uma paixão que se torna um propósito de vida. Vou repetir. Uma fotografia de um futuro preferido que acende uma paixão que se torna um propósito de vida. Isso acende o sonho de ver aquela visão se tornar realidade, de ver aquilo acontecer. Quando a gente tem uma visão em Deus, toda visão em Deus é carregada de valor, não é fazer de qualquer jeito, mas é valorizar o que realmente tem importância. Essa visão se torna uma cultura, porque é carregada de valores, uma cultura de vida. É por isso que a gente ora que venha o teu reino, cultura do reino, que seja feita a tua vontade. Tudo isso aconteceu com Paulo. E Deus está convidando você a enxergar o que Ele quer para a sua vida, a sonhar com isso, ser um visionário e valorizar aquilo que realmente tem importância, pois isso vai mudar você, vai mudar a sua família, vai mudar a sua cidade, vai mudar esse país, e nós vamos fazer discípulos em todas as nações para a glória de Deus. Sabe, tem um psicólogo, William James, ele é muito conhecido e muito estudado por quem fala sobre liderança. Ele disse assim: a maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode mudar sua vida alterando seu modo de pensar. Amados irmãos, você tem um sonho? Faça disso um objetivo. Quando seu sonho vira um objetivo e você o persegue, como diria John Maxwell, esse é o melhor prognóstico do seu futuro. Nosso sonho, quando perseguido, é o melhor prognóstico de nosso futuro. Agora vamos lá. Pense em você agora. Pense em você. Como você se vê daqui um ano? Como é que você se vê? Você vai estar aqui na igreja? Se você é solteiro, você se vê casado? Se você é casado e não tem filho, você se vê com filhos? Se você está lá na sua profissão, como é que você quer estar lá na sua vida profissional? A gente é muito assim, vamos vivendo, meio que vivendo, deixa rolar. Você deixa lá vamos sobreviver e vamos embora. Nós parecemos que a gente fica estagnado, ou a gente pensa assim, se der para levar, tá bom demais. É isso. Como é que você visualiza o seu futuro? Bom, não vai dar para você fazer todo esse exercício aqui agora, mas eu vou deixar para que você faça isso em casa. E você escreva em um papel. Aproveita hoje. Aproveita, põe lá, daqui 5 anos... E aí depois no final da mensagem a gente vai te dar uma ajuda melhor. E terceiro e último, construa hoje o seu amanhã. Veja o que Paulo disse: mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado. Sabe quando Paulo começa dizendo assim, não julgo havê-lo alcançado, no capítulo 3, no versículo 13, na primeira parte, não julgo havê-lo alcançado, não dá um sentimento assim de,
Eu já sou de Jesus, eu já sou salvo, pela graça. Deus já me deu isso. Ninguém me tira isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você: eu não estou satisfeito ainda com a vida que eu estou vivendo. Eu quero mais. Eu quero ser melhor. Deus me deu um alvo para eu ser santo assim como Ele é santo. Eu vou chegar lá. Eu quero fazer, sabe aquela visão que Deus me deu, que eu falei para o rei Agripa, e ó que Paulo aqui já era um apóstolo veterano, já estava lá prisioneiro, já estava indo para o fim, mas ele falou: não julgo havê-lo alcançado. Paulo era alguém que sempre queria aquele progresso rumo à perfeição. Ele estava correndo, ele sabia onde ele queria chegar, ele não estava prestes a ver, ali a faixa, ali vou esticar o pé. Não, eu ainda tenho uma corrida para fazer, eu ainda não levantei a taça, mas uma coisa eu vou fazer, vou continuar correndo, até que esses prêmios possam me ser atribuídos, e eu possa verdadeiramente chegar lá e dizer assim: combati o bom combate, guardei a fé. Quer dizer, eu cheguei lá. Tem gente que parece que quando fala de graça, a soberania de Deus, a salvação, eu já preguei aqui, e alguns já me procuraram: mas esse negócio do evangelho é tudo graça, tudo é Deus quem faz, tudo é Deus quem faz, aí crente não perde salvação. Eu sou desses que não creio que crente perca a salvação, e sou daqueles também que não acredita muito nesse negócio de livre-arbítrio, que fui eu que escolhi, Deus deu uma oportunidade, você escolhe esse, você escolhe aquele. Rapaz, se Deus me desse a oportunidade para escolher, do jeito que eu sou, eu escolheria errado. Foi Deus que escolheu para mim. Se eu fosse dado a oportunidade para escolher, eu escolheria a cacaca, em vez de escolher o que é bom. Você entendeu? Então eu creio em total soberania de Deus, mas a graça não é um convite à estagnação, nem à lerdeza. O adversário aqui de Paulo não é o perfeccionismo. O adversário que Paulo está falando aqui, como diz um teólogo, é o quietismo. O Ernest Borg disse isso. E veja o que ele diz: diante de tudo isso, Paulo se deparou com a tarefa de desalojar a lerdeza e o erro de se sentir pronto, sem destruir toda a gloriosa certeza da qual ele próprio acaba de dar testemunho, bem como de mostrar a necessidade de engajamento intenso, sem que esta motivação o leve outra vez a ficar debaixo da lei. Eu não estou fazendo isso para merecer alguma coisa. Eu não vou chegar no céu e falar: devo entrar no céu, porque afinal de contas eu fui o apóstolo Paulo. Não, vou falar assim: estou aqui pela graça de Jesus, porque Ele fez tudo por mim lá na cruz. Mas eu corri, eu me esforcei, eu não queria ficar sentado esperando, deixando a banda tocar, não queria ficar lá só vendo o maestro reger a banda, eu queria tocar na banda, quero fazer a minha parte, não quero ser só um espectador. Então agora eu vou fazer perguntas diagnósticas para você, eu acho que vai aparecer aí na tela, aí você vai copiar. Você está feliz com sua espiritualidade? Está feliz? Você está feliz com sua família, do jeito que a família está? Está tudo legal? Você se sente bem no que faz profissionalmente? Está anotando aí? Está tirando foto? Você está inserido na comunidade da visão? Você fala: puxa, perdi, não anotei. Não tem problema, vai ficar no YouTube. Você vai lá no YouTube, primeiro canal do Primeira Batista, e olha lá. Não tem desculpa para não fazer. Agora, já que eu incomodei você com essas perguntas, são perguntas diagnósticas, né? Eu quero agora fazer perguntas desafiadoras, eu quero desafiar você. Quais atitudes você precisa tomar para melhorar, hoje, agora, na sua espiritualidade? O que é que você precisa fazer? Você ora todo dia antes de sair de casa? Você lê a Bíblia? Quem sabe já pode começar por aí, antes de sair de casa, orar e ler a Bíblia. Eu não vejo como cristãos que dizem que a sua vida pertence a Jesus, mas eles saem de casa numa rapidez, numa pressa, não toma nem café da manhã direito, já vai trabalhar. Primeiro cara que buzina para ele no trânsito, ele já xinga. Por quê? Não está preparado.
Teve alguém que riu com força ali. E a família inteira riu junto. Isso não é um bom sinal, né, gente? Mano, seus relacionamentos. Está tudo legal com seus relacionamentos? Sua vida profissional, como é que está? Você está satisfeito? Esses dias eu vi um cara que deu testemunho que não existe uma geração que pode fazer algo para mudar a sua vida profissional como a geração de agora. Teve um cara que chegou a reclamar, eu tenho que estudar, e aí depois eu acabei o estudo, pensei que ia ter um emprego, aí virei garçom, não tenho tempo para nada. Aí o cara falou, e depois que você chega em casa, depois você faz o quê? Você não tem umas 4 horinhas assim? Tem, pô. Então, mesmo você dormindo bem, sim. Eu falei, pois é, cara, eu era garçom que nem você. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer um curso de videomaker. Hoje estou ganhando uma grana, 6 vezes mais do que eu ganhava antes. E aí? O que é que você pode fazer? Sua participação na comunidade da visão. Sabe aquele sentimento, lembra? Que faz as pessoas felizes? Engajamento. Você faz parte da comunidade da visão ou você é do tipo lobo solitário? Meu esforço, minha vida. Eu é que ganho, com meu esforço, põe dinheiro no bolso. Você está roubado pensar assim. Ei, primeiro, você tem que depender de Deus. Cuidado com esse negócio de que foi o seu esforço que deu dinheiro, porque sem saúde nem esforço você pode se esforçar, não é verdade? Tudo isso vem de Deus. E por fim, quem dá, eu posso até semear, mas se vir uma tempestade, acabou com a minha semeadura. Quem vai garantir que vai nascer e vai crescer é Deus também, não é verdade? Mas eu vou me esforçar, e eu não quero fazer isso algo sozinho, eu quero fazer isso junto com todo mundo. Nós temos um chamado enquanto cristãos de fazer discípulos em todas as nações, de levar essa esperança que você tem agora, de passado, de presente e de futuro, que você está indo, você teve uma origem em Deus, você tem uma identidade, você é filho de Deus, você tem um propósito na vida dado por Deus, e quando acabar a vida, você vai para o céu. Agora nós precisamos levar isso para outras pessoas, para que eles tenham esse mesmo sentimento de origem, identidade, propósito e destino. Isso faz parte de nós trabalharmos juntos. Agora, por fim mesmo, para construir seu amanhã hoje, você precisa de objetivo. Lembra? Objetivo é um sonho com prazo de validade. Então planeje mudanças. Tem maus hábitos na sua vida? Então vamos lá. Especifique quais são esses maus hábitos. Qual é a sua origem? Quer dizer, o que provoca? De onde que começa esse fato de você ter esse mau hábito? O que provoca isso? Qual é a causa? E se você percebe, são as mesmas causas que sustentam esse mau hábito. Agora, defina um hábito positivo que substituirá o mau hábito. Eu aprendi esses dias que não adianta você apagar um arquivo no computador, porque se alguém for procurar lá, o arquivo vai estar lá dentro. Mas, se você tiver um arquivo que tiver escrito algo dentro, e você pegar e apagar, escrever algo naquele mesmo arquivo e salvar o que estava escrito, está apagado. Pense no hábito bom, nos benefícios e nos resultados, e faça algo para desenvolver esse hábito. Ponha diariamente esse hábito em prática a fim de reforçá-lo. E recompense a si mesmo, observando o benefício que o bom hábito produziu em sua vida. Tinha como chama o médico que cuida de alimentação? Isso, nutricionista. A Tânia estava fazendo nutrição, que ela queria manter, né, aquela beleza toda, porque a Tânia é cheia de uma beleza real, princesa Tânia Amara, né? Então ela queria. E aí a médica falou, e ela cumpria, ela adquiriu muitos bons hábitos alimentares. E quando ela alcançava a perda de peso com saúde, porque o mais importante era a saúde que ela ganhava, a médica dizia para ela assim, agora sabe o que eu quero que você faça? Que você vá lá, o que você gosta de comer mesmo, que você não pode comer agora, que você quer? De repente um chocolate, pega um chocolate, vai tal hora do dia e come esse chocolate dizendo assim, eu cheguei lá, esse é o meu prêmio,
e celebre isso. Gente, quantos de nós precisamos celebrar mais? Eu convido você a viver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Amém. Nós vamos cantar uma música agora que fala sobre essa questão de, às vezes, há muitas vozes, não é verdade? Por exemplo, você acabou de ouvir a voz da palavra de Deus, mas mesmo quando você ouvia a palavra de Deus, tinha outras vozes, e é aquele barulho, você fica assim, para, eu não quero lembrar disso. Aí vem uma voz falando, lembra do que disseram? Não, você que esse pastor falando que você tem influência, que influência nenhuma, se você tem influência, é só influência para arrastar as pessoas, é para o buraco, isso que você tem influência. Tem umas vozes dessas, e que diz que você não é capaz, que você não vai chegar lá, que você não consegue, e eu não estou querendo usar assim, de um positivismo barato, não é isso não, amados irmãos, é que você viva o que Deus quer que você viva, que você trate bem o seu passado, tanto sua memória de fracasso como a sua memória de sucesso, que você enxergue o futuro que Deus tem para você, e que você esteja construindo agora, hoje, você resolva, não vou ficar parado, não vou ficar sentado, vou construir agora o que Deus tem para mim, eu vou correr para valer, eu vou chegar no fim dessa corrida, e quando chegar lá eu vou ganhar meu prêmio, por amor eu vou fazer isso, não porque eu estou sendo cobrado por alguma coisa, não porque eu vou merecer alguma coisa de Deus, mas por amor eu vou fazer isso. Fique em pé.